Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Foi a pergunta de um motorista de caminhão que despertou a atenção do nosso convidado para um tema que preocupa muitos produtores rurais no país, a sucessão. A conversa o fez perceber que era preciso deixar a família preparada para conduzir os rumos da fazenda quando fosse necessário. Começava ali uma transformação na maneira de enxergar o negócio, que hoje tem uma das filhas dele também atuando na administração. Uma espécie de transição feita em conjunto, com sintonia e respeito, que tornou-se um exemplo na região onde produzem. A paixão pela pecuária sempre fez parte da vida do seu Saul Francisco Souza Silva. Filho de um tropeiro vendedor de touros, ele logo encantou-se pela arte de cuidar de bovinos e aprimorar rebanhos. No início dos anos 80, mudou-se de Maracaju para Campo Novo do Parecis, de onde não saiu mais. Com o tempo, incorporou novas frentes de trabalho na propriedade. Além do melhoramento genético, também planta soja, milho e algodão. Enfermeira formada, a Larissa Rivalta viu a vida profissional mudar completamente quando o pai comunicou a importância de ter alguém da família por dentro de tudo o que acontecia na fazenda. Com o convite aceito, buscou ampliar o conhecimento que já tinha sobre o setor, ciente do tamanho da nova responsabilidade. Anos depois, pai e filha dividem um pouco da história que a família tem escrito, um bate-papo que mostra como é possível preparar os sucessores de um jeito carinhoso, gradativo e eficiente. Seu Saul Souza Silva, Larissa Rivalta, que satisfação recebê-los aqui no podcast do Patrone. Fico muito feliz por vocês terem aceitado o convite, né? Muito legal quando eu posso, nos episódios, trazer duas pessoas, né? Especialmente quando são familiares, pai e filha. Muito bacana essa participação de vocês. Vamos bater um papo sobre a história de vocês na agropecuária, né? Todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Sucessão familiar também, que é sempre um tema muito bacana da gente trabalhar. E também, claro, falar um pouquinho do evento que acontece já na próxima semana, que é a Parecis Superagro, que chega à 15ª edição. Então vai ser um assunto para prosa, não falta. Seu Saul, seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Como é que o senhor está? Bom dia, Patrone. Eu estou bem, você tudo bem? Estou vendo aí que você está bonito, bem lustroso. Tá uma maravilha. A vida cuiabana te faz bem, né? Ah, que maravilha, que maravilha. Muito obrigado pelo elogio. Tá tudo certo. O Saul está em Campo Novo do Parecis, né? Um município que cedia a Parecis Superagro. E agora numa situação um pouco mais confortável do que há alguns meses, né, Saul? O tempo parece que deu uma firmada e um tempo mais favorável para a produção, né? O agricultor tem um olho na terra e um olho no céu, né? Final de dezembro para cá, o olho para o céu ficou bem mais gostoso de olhar, viu? Que maravilha. Não tinha tido essa experiência aqui na nossa região. Eu plantei esse ano, nós plantamos, eu, a Larissa, a nossa família, a 41ª lavoura de verão, né? Essa foi a única nesses 41 anos que a gente não viu chuva ou chuva suficiente nesse período de setembro a dezembro. Agora o olho para o céu está uma maravilha. Que maravilha. Eu vou só aproveitar esse gancho que o senhor me deu aqui já no começo, só para trazer. A gente em alguns episódios aqui passados falamos, né, bastante sobre a condição da safra e os impactos que os reflexos do El Niño trouxeram, né, para esse ano. Só para a gente pontuar isso aqui. O senhor disse que foi a primeira vez em 41 anos que não viu chuva na safra de verão. Quanto o senhor colheu de soja de média e foi suficiente para pagar o custo? Não foi suficiente para pagar o custo. A produtividade foi muito baixa na média, viu? A média regional foi muito baixa. Eu, lá na nossa propriedade, produzimos 38 sacos de soja. Quanto que a gente esperava produzir? 75 ou mais, né? Ou mais. A gente vem equilibrando o solo, vem fazendo agricultura de precisão, uma série de tratos, né, na terra, de equilíbrio e tal, que nós esperamos isso aí. Temos produzido, né? Maravilha. E aí, né, realmente fica toda a expectativa para a segunda safra, no caso de vocês aí, algodão e milho, se eu não estiver enganado também. E aí, com o tempo, né, colaborando com a chuva vindo, a gente tem uma perspectiva mais otimista. Mas como o senhor disse, a agricultura é assim, né, um olho para o céu, um olho para o campo ali. E, infelizmente, de vez em quando acontece uma situação como essa, não de uma maneira tão intensa como foi esse ano, como o senhor deixou claro aqui, né? Vou passar a bola aqui para a Larissa agora. Larissa, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao podcast. Obrigado. Bom dia. Como é que você está? Larissa que está em Tangará da Serra.
Hoje eu tenho dupla residência, eu fico em Tangará e Campo Novo do Parecis. Maravilha. Ô Larissa, vamos aproveitar rapidamente também. Eu começo normalmente aqui trazendo um pouco da história de cada um deles. E como vocês são, né, pai e filha, eu vou fazer diferente do que eu costumo fazer. Eu vou pedir para que você comece me contando a história do seu pai, né? Quem é o seu Saul, né? Como começa a história dele? Sei que ele é sul-mato-grossense, né? Lá de Maracaju, e eu queria que você me contasse um pouquinho, brevemente, né, a história do seu pai para você, a maneira como você a conhece. Tá, meu pai é maracajuense, né? Filho de mineiro, e meu avô era boiadeiro, vendedor de touro. Trazia touro, a pecuária e o desejo do melhoramento genético já vem lá do meu avô Walter, que trazia touro de Minas para o Mato Grosso, para ver e ajudar na evolução dos rebanhos que estavam por aqui naquela época, né? Meu avô, nessas viagens, veio para Mato Grosso do Sul e conheceu a minha avó. Adquiriu nesse tempo propriedade rural, né, pai? E vocês moraram um tempo por lá também, ajudando a tocar os negócios. Na época de escola, então, meu pai foi estudar em Londrina, fazer veterinária em Londrina. Lá conheceu a minha mãe, né, no Paraná conheceu a minha mãe também estudava por lá, fazia psicologia. E então nós somos 3 meninas, Nerina, Graciela e eu. E aí, na conclusão da faculdade, meus pais foram trabalhar um tempo na fazenda do Bamerindos, no Pará. Aí eu acho que do mesmo jeito que ele fez comigo, Patrone, o pai dele deve ter feito com ele. Vem me ajudar que eu preciso de gente para cuidar da roça. Nesse tempo, meu avô adquiriu essas terras aqui no Mato Grosso. E aí, então, meu pai e minha mãe vieram para tocar os negócios, as terras aqui do Mato Grosso. Na verdade, o papai adquiriu essas terras que são nossas hoje quando eu estava terminando a faculdade. Eu não terminei em 78, em 79 ele adquiriu aqui. Ele percebeu que tinha mais um braço para trabalhar, daí ele adquiriu. E aí, então, em 91, houve a divisão das propriedades. E aí, então, passamos a tocar só a norte o nosso negócio, né? O nosso negócio familiar, minha mãe, meu pai e nós, as meninas. E foi assim que começou, eu acho, que a história no Mato Grosso. Só vamos fazer agora o contrário. Agora o senhor vai me apresentar, então, a Larissa, né? Falar, obviamente, a história dela o senhor conhece como poucos, né? E vai me trazer como que ela tá e a família, né, nessa questão da sucessão também, tá? Como começou essa passagem de bastão compartilhada, né? Que acho que assim a gente define bem o que é a sucessão. Aconteceu assim, eu estava ali na Brasnorte, numa região que chama Gleba Tibagi, trocando gado de pastagem, arrendava umas pastagens por ali, embarcando os gados. Tinha um caminhoneiro amigo nosso aqui, nós estávamos sentados assim na cabeça das tronqueiras do mangueiro, né? Conversando e vendo os peões ali embarcar, lidar com o gado e tal. Daí o Tim, ele fala ligeirinho, perguntou para mim: Saul, você sabe, sua família sabe que você tem esse gado aqui? Eu falei: Tim, sabe, mas não sabe aonde que é, não sabe quantos são. Pois é, pai, se caso você morrer, como é que faz? O dia que eles vierem procurar o gado aqui, pode ser que não tenha mais gado. Falei: rapaz, olha aí a luz que você me deu, né? Aí saí na estrada, a hora que pegou o sinal de telefone, eu liguei para ela, falei: minha filha, aconteceu isso, sabe? Ela falou: tá, eu vou sim, vou falar com o doutor Maurício. Ela é enfermeira, né, e trabalhava numa home care ali em Tangará. Ela era a líder de um grupo de enfermeiros que assistiam essas famílias em casa, né? Mas tudo bem, fala com o doutor Maurício, mas não é só o doutor Maurício, é o William, ela é casada com o William, tem que falar com o William também, para ver se o William concorda, né? Isso, né? Daí ela falou com o William e retornou para mim um dia ou 2 dias depois: pai, o William não concordou. Eu falei: tá bom, então, eu vou conversar com o William, porque pelo fato de ser algo muito importante, né, isso que nós estamos falando, claro que ninguém é obrigado, mas eu vou pelo menos explicar para ele o porquê nós conversamos sobre a sua vinda, você começar a participar. Tendo em vista que trabalhava só eu sabia dos problemas que envolviam o nosso negócio, né? As virtudes, as boas qualidades, vamos dizer assim, né, do ponto de vista
sanidade empresarial, não precisava saber, estava tudo certo. Mas com os problemas, precisava saber. Daí, então, eu liguei para o William. Falei, William, Larissa me falou, conversou com você pelo convite que eu fiz para ela e tal. Eu acho que não dá mesmo, porque não sei o quê, trabalho aqui em Tangará, né? E, bom, William, tudo bem, claro, ninguém é obrigado, eu só vou te explicar o porquê que eu convidei. E a gente tem problemas, como todo negócio, e se caso eu sofrer um acidente, eu ando para lá, para cá, nas estradas aí, sofrer um acidente e ficar piscando o olho esquerdo, eu vou fazer vocês entenderem os problemas. Daí vocês tocam. Agora, se eu morrer, aí vocês estão perdidos, porque quem é que vai falar dos problemas para vocês? Saúde, então assim nós vamos. Ô Larissa, e como é que foi para você essa mudança, né, de realidade no que diz respeito ao campo profissional também? E aí eu já aproveito para te perguntar como que você, não é só você passar a fazer parte, né, do todo e entender tudo que está acontecendo, é também buscar mais conhecimento sobre aquele assunto, né? Então eu queria entender como é que funcionou isso para você. Então, Patrone, apesar de todo o tempo de vida, como a gente disse, né? Nós tocamos todos juntos, apesar de ser a criançada que fica em volta pentelhando, mas ouvindo as conversas, participando do dia a dia do meu pai e da minha mãe tocando o negócio. Então, de uma certa forma, uma noção do que é o agro, a gente capta estando junto. Eu tenho muita afinidade com essa questão de cuidado, né? Sou enfermeira, então... E a pecuária, a gente, não sei se, eu acredito que é porque meu pai seja veterinário, pulsa forte esse trem de cuidar e de bicho dentro da gente, né? Deixa eu fazer uma partezinha. Esse negócio do DNA é de verdade. Nós somos criadores e sabemos a importância da transferência de qualidade, sejam boas ou ruins, né? Acontecem mesmo, né? A gente que lida com melhoramento genético de bovino, Nelore especialmente, a gente percebe claramente isso até no temperamento. Nós selecionamos temperamento, patrônio, e você faz uma avaliação e identifica os animais mansos, né, e os bravios. E a rentabilidade disso é 70%. Animais, filhos de animais de mãe e pai mansos, 70% serão mansos. Filhos de pais bravios, 70%. Isso daí tudo quer dizer, essa característica de criador, você não falou a história do vô Walter aí, e não foi para seguir ele que eu comecei, porque a gente gosta dessa coisa. Então, eu precisei desse chamado do meu pai para ajudar a cuidar dos negócios, mas daí, para me inteirar do processo da fazenda, é uma atividade com muitas frentes, muitas variáveis, então não é tão simples, né? Mas meu pai, um bom professor, que está lá e acompanha todo o dia a dia, né? Assiste a gente em cada passo. O fato de vir gente nova e dividir um pouco da carga de trabalho me deu possibilidade de sair e participar de algumas coisas que eu pude ver coisas fora para poder também acrescentar dentro do nosso processo, né? Então, nesse processo de aprender, eu tive tempo e oportunidade de participar, por exemplo, da ProSoja, fazer curso de liderança e conhecer um pouco o agro também da porteira para fora, como dizem, né? Isso foi bem importante para mim, ainda é, né? Porque deixa a gente um pouco mais com bagagem, não só da nossa realidade, né, do que a gente vive, dos nossos problemas, mas como acontece com os demais, né, que estão na mesma atividade. E nós fazemos melhoramento genético, contamos com técnicos bem especiais, que detêm bastante conhecimento do assunto animal, né, da evolução de rebanhos e companheiros de associação. Então, a gente acaba que troca bastante figurinha. Hoje, olhando assim para trás, não foi tão difícil, mas foi bastante tempo, né? E tem muita coisa ainda para que a gente implementa no dia a dia e busca. O meu pai é um progressista, assim, um melhorador nato, e não é só na pecuária, é tudo. Ele quer ver, né, melhoras, tecnologia, quer que a gente aproveite. É a onda do mundo, né? Ficou
no mesmo lugar, você não fica estagnado, você fica para trás, né? E não é uma competitividade, não é isso, mas é uma questão de aproveitar bastante do que se pode, né, com novas ferramentas, novas tecnologias. Então, dessa maneira, foi com que eu fui colocando também um pouco do meu jeito na nossa administração, né? A gente faz uma administração compartilhada. Hoje o meu pai consegue estar um pouco menos atuante no dia a dia, e isso eu acho bem, bem legal, porque daí a gente divide ainda mais, né? Meu pai tem condição de cuidar um pouco mais da parte financeira, tem tempo um pouquinho mais de tempo para pensar né? Se a gente, quando fica ali muito no operacional, sobra pouco tempo para pensar, né? Então, hoje eu vejo que a gente consegue dividir um pouco esse operacional para sobrar um pouco de tempo para o meu pai pensar e ajudar. E fazer com que a gente vá além. Mas você sabe que muitas vezes eu me pergunto, esse tempo que ele ficou só na administração e nós, as meninas, crescemos e fomos tocar a nossa vida, as nossas famílias, como que ele tocou esse tempo todo sozinho mesmo, né? Não é... Era uma pergunta que eu lhe faria logo na sequência, exatamente isso, né? Como vocês agora enxergam essa realidade, né, do ponto de vista de tocar um negócio, de administrar um negócio, né? E essa admiração que você já falou, essa pergunta aí, né? Olha, como que tocava sozinho antes, né? Porque é muita coisa, são muitas frentes de trabalho, como você disse, né? E sempre buscando inovação, que você também destacou aí, sempre buscando progredir, melhorar, não ficar estagnado. Então, é uma cabeça aí que tem que olhar para vários locais ao mesmo tempo, né? Então, realmente é muito bacana. Só queria, antes de devolver a palavra para você, Larissa, acho muito importante quando você falou que foi buscar treinamento na ProSoja para Academia de Liderança, buscar esse olhar de fora. Eu me recordo de ter conversado já com produtores que também fazem essa passagem de bastão, ou que o filho quer seguir a carreira, a filha quer seguir a carreira, e estudam agronomia ou veterinária, o que seja, mas pegando o caso da agronomia, e o primeiro emprego, ao invés de ser na fazenda, é no mercado, é fora, é em outra propriedade rural, é numa multinacional, justamente para que possa esse olhar do início da carreira vir também para dentro da fazenda, né? Ver o que está acontecendo lá fora, para aí sim somar e não se formar e ficar ali apenas no mesmo lugar, né? Então, você buscando essas informações, viajando, conhecendo outros lugares, outras histórias, outras realidades, isso sim faz somar, né? Mais ou menos por aí, né? É bem legal, porque o que está dando certo, a gente, né, você ir lá fora, olhar, ver como é que faz e implementar dentro de casa é muito bacana, né? E na nossa atividade, algumas coisas muito simples, detalhes que você implementa de manejo, de trato, mudam um cenário grande, assim, sabe? Faz uma grande diferença. Então, isso foi bem legal que nesse começo não, até hoje, assim, o fato de sermos dois, a gente consegue, né, dar uma saída, ir lá, aprender, estudar alguma coisa, voltar e troca ideia. É bem, bem legal. Maravilha. Seu Saul, responde a pergunta da Larissa. Como é que o senhor fazia antes sozinho para continuar avançando e ainda tendo a família, né? O crescimento das meninas e depois, né? Como que funcionava? Responde essa dúvida dela, que é a minha aqui também agora. Eu vou te contar uma historinha, né? Bom, a primeira parte da historinha é que, assim, quando você vai fazendo, você vai compondo e vai inserindo no seu dia a dia e você toca sem grande dificuldade. Claro que com todas as limitações do ser, né? A nossa família, meu pai tinha um amigo, já é falecido, o seu Quinzito. Até quando a gente foi dividir nossos bens aqui no Campo Novo do Parecis, que era terras e outras por propriedades, o meu pai trouxe aqui o seu Quinzito, né? O seu Quinzito, ele é um mineiro também, e ele começou a vida dele como todos os estrangeiros, né, em relação ao estado que vinham ali para o Mato Grosso do Sul, vinham sem bens, né, vinham trabalhar. O seu Quinzito foi administrador, foi capataz, administrador de uma fazenda ali em Dourados, que chamava Lagoa de Ouro. O seu Quinzito tinha uma característica que ele tinha uma memória espetacular. A Lagoa de Ouro tinha 1.000 vacas. Era uma fazenda de cria, tinha 1.000 vacas. Ele tinha, todas as 1.000 vacas tinham um nome e não eram registradas na BCZ, não. Ele tinha um nome para as vacas, tinha um caderno que ele punha o nome e conhecia
se não todas, a maioria dela pelo nome. E um dia eu conversando com ele, eu falei, senhor Quisito, mas como o senhor dá conta de tocar tudo? Isso é demais. Ele falou assim, não, Saul, demais é demais, veja bem a palavra, demais é quando é mais do que você pode. Então, aquilo eu faço porque eu posso. Bem por aí, vai dosando, né? Vai vendo até onde chega o limite, né? Então eu não concordava com a palavra demais, né? Então, assim, é isso que eu disse, né? A gente vai construindo e vai incorporando aquilo no dia a dia do seu trabalho, da sua programação, e a vida flui, né? Claro que um monte de deficiência, na hora que você está cuidando de uma coisa, você não cuida da outra, e né, espalha. Na hora que a Larissa entrou no negócio, foi uma facilidade enorme, né? Eu comecei a ter mais tempo para ver com mais detalhe, me debruçar sobre alguma coisa, né? E tudo melhorou a fazenda, melhorando a produtividade, né? Melhoramos o dia a dia. Agora, quando a gente fala em sucessão, eu me recordo várias vezes, né, de trazer esse tema em reportagens, em bate-papos. Muito se fala que a transição nem sempre é tão simples assim, né? A transição ou a incorporação do membro da família ali nos negócios. Como é que foi o início na avaliação do senhor, na visão do senhor, seu Saul, do início dessa vinda, né, da colaboração da filha? Como é que começou e isso começa a ganhar confiança para ceder mais responsabilidade? Como é que o senhor conduziu esse momento? Pelo fato de que as decisões eram sempre minhas, ela trazia as situações e eu decidia. Então foi fácil. Assim, de impasses foram muito poucas oportunidades, né? Talvez ela não concordasse, talvez tenha ficado um pouco triste com a situação, mas foi coisa muito pequena, né? E só o fato de ser sangue do sangue, né, e de toda a confiança, então isso facilitou demais, né, nossa. Com certeza. Ô Larissa, e como é que é no início, quando você passa a fazer parte com esse olhar de administração, né, e também então, ajudar nas tomadas de decisão, como é que foi receber os primeiros nãos, né, as primeiras discordâncias? Esse momento também, eu sei que são momentos chaves, hoje são momentos simples, mas eles acontecem, né? E aí, como é que foi também lidar com isso, né? Porque você chega com vontade, com uma ideia, e aí às vezes, né, bate na experiência, e aí gera esse conflito, por menor que seja. Como é que é administrar isso? Como é que foi passar também a entender o não e o porquê dos nãos? Ô, Patrone, eu acho que no nosso caso tem uma situação assim especial, que difere talvez um pouco de outras sucessões, onde quem está entrando na administração foi estudar atividade, né, assuntos afins, por exemplo, foi fazer veterinária, ou foi fazer agronomia, ou zootecnia, né? No meu caso, tudo eu perguntava, ia buscar como era a maneira correta de fazer, porque apesar de ter vivido ali o tempo todo, e era assim mesmo, na nossa casa, na infância, na adolescência, nós só estávamos na cidade nos dias de escola. Finais de semana, feriados, férias, nós estávamos na fazenda. Exceto se tivesse alguma programação especial, mas no cotidiano era assim. Então, tudo eu questionava e pegava orientação para executar. Então, eu não tive muitos momentos desses de discussão sobre como eu acho que tem que ser versus... Até porque eu considero o master, ainda que algum professor lá falou, né? Aí eu trago para discutir com o meu pai por conta dessa experiência, né? De 40 e tantos anos aí, já experimentou de tudo, né? Já sabe bem o que dá e o que não dá certo. Só não experimentou o que ainda não tinha sido inventado, ou que não tinha tido a ideia. Então a gente, né? Ou ele ou eu, nós trazemos, discutimos e colocamos em prática juntos. Mas eu não consigo nem lembrar algum momento assim que a gente ficou nesse, eu quero fazer assim, ele não quer. Já aconteceu assim, eu dizer, eu gostaria de fazer isso. E meu pai dizer, não sou muito animado, não, mas se você quer, vamos. E então assim já aconteceu, sabe? Ter alguma situação desse jeito. Mas daí um apoia o outro, então
Até o dia que ele falou isso para mim, eu falei, ai meu Deus, eu tenho até medo disso, porque se der errado a responsabilidade é tão grande, né? Fui eu que quis, e quis meio sozinha, mas no final daí eu sei que ele tá do lado, tá de braço dado e que vai dar tudo certo e tá fácil de executar depois, né? Com o apoio. Que maravilha. Não, acho que é sensacional ouvir vocês falando dessa maneira, né? Porque é um exemplo realmente de como conduzir um tema que é tabu para muitas famílias, né? Então, acho que é muito bacana, é um exemplo realmente muito positivo. Parabéns pela maneira como vocês enxergam e lidam com toda a naturalidade com isso, né? Porque realmente foi algo que tornou-se fácil para vocês justamente por conta dessa compreensão mútua, né? E esse respeito que fica muito claro aqui num bate-papo de como vocês, né, lidam com as eventuais adversidades de opinião, diferenças de opinião, né? Que, como você disse, não foram muitas, mas como tem muita clareza em toda a responsabilidade compartilhada e da importância disso, né? Acho que desde o momento em que o seu Saul foi provocado ali que veio, né, a necessidade de entender que era preciso ter gente da família para conhecer dos problemas do negócio, né? Então, é muito legal ouvir aqui um pouco dessa história, dessa trajetória e dessa maneira de conduzir. Está chegando a feira do maior chapadão agricultável do mundo. Prepare-se para Parecis Superagro, de 9 a 12 de abril, em Campo Novo do Parecis. 4 dias intensos com tudo que você tem direito. Palestras, novas tecnologias, grandes máquinas, áreas de plantio com demonstrações, leilão de gado e muito mais. E lembrando que essa é uma edição mais do que especial. Afinal, são 15 anos de inovações e melhorias não apenas para o campo, mas para toda a região. Isso mesmo, esta é a 15ª edição, o que faz da Parecis uma das feiras mais tradicionais de todo o estado de Mato Grosso. Parecis Superagro, em Campo Novo do Parecis, de 9 a 12 de abril, no Parque Odenir Hortolã. Uma realização do Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis. Não fique de fora, hein? Deixa eu só perguntar aqui para que fique claro para quem está nos ouvindo, Saul. O senhor faz, então, a agricultura, faz a pecuária. Me fala um pouquinho das frentes de trabalho que vocês têm aí, só para que fique claro para quem está nos ouvindo também, conhecer um pouco da propriedade de vocês. Nós fazemos agricultura e pecuária, apesar da forte vocação para pecuária, mas nós fizemos opção, eu acho que até por visão do meu pai, que tinha uma visão do negócio rural muito evoluída, né? E meu pai era um seguidor incontestável do Juscelino Kubitschek, que foi o presidente do Brasil e tal, e o Juscelino pregava uma agricultura forte para o Brasil. Ele dizia que o Brasil seria um grande produtor de alimento mundial, o grande oásis dessa produção seria o Cerrado brasileiro. Então, meu pai tinha essa visão e quando ele quis fazer uma expansão no Mato Grosso do Sul, ele procurou áreas dessa forma. Mas eu vim para cá pensando que a gente iria fazer uma pecuária. De repente, me deparei com essa realidade. Não tinha nada, né? Aqui não tinha nada. Mas daí nós começamos a vir aqui. A vocação era isso, até pelas pessoas que vieram para o Campo Novo, né? Os primeiros produtores aqui eram gaúchos e que vieram fazer agricultura. E já estavam aqui 2 ou 3 ou 4 quando nós começamos. Em 79 não tinha ninguém aqui, né? Eram muito poucas famílias, não tinha cidade e tal. Mas a gente já via as primeiras lavourinhas de arroz. Em 82, a primeira lavourinha de soja, nossa foi de 83, né? Bem, então a gente faz agricultura já desde 82, né? 81 para 82 e tal. Fizemos a primeira lavoura de algodão em 91. Em 91, quando a Itamaraty lançou o ITA 90, ela fez um fomento, né? Distribuiu aí algumas pequenas áreas para os produtores aqui de Campo Novo, e eu fui um deles. Então, a primeira lavoura de algodão foi em 91. Colhemos mal, pouco, porque tecnologia precária, sem estrutura, tal, de solo, essas coisas, mas eu percebi que Campo Novo era uma região propícia para o algodão. Que eu vinha uma história do Paraná, de São Paulo, que a lavoura estava maravilhosa no ponto de colher, aquela coisa mais linda, com produtividade altíssima, de repente chovia uma semana, perdia tudo. Tinha produtor que não colhia nada, né, de algodão, porque perdia tudo com a chuva. E aqui a gente plantava com chuva, no período vegetativo chovia e na hora de colher estava seco.
Então, no mínimo, esse risco já estava eliminado, né? Pode que venha uma ou outra chuva, mas é uma ou outra chuva que se estraga 1%, né? Coisa mínima, né? Bom, aí fomos, não plantei, no próximo ano voltamos a plantar em 96 algodão, mas só sempre soja e milho, né? Nesse período todo. E com essa vocação de pecuarista, de criador e tal, nós já tínhamos uma outra propriedade que nós adquirimos em 88, vizinhos lá, vizinhos assim, a 20 quilômetros, né? Então nós já tínhamos uma pecuária andando ali. Aí em 91 eu dividi com os meus irmãos nas nossas propriedades e acabei ficando sem rebanho, sem gado. A não ser, ficamos acho que com 20 vacas leiteiras tal, para alimentar, para tirar leite para o pessoal e não ficar sem alguma vaca, pelo menos para escutar o berro, né? Uhum. E daí eu falei com a Regina, eu tenho aquela vontade de de fazer um rebanho PO, ressurgiu, agora é o momento. Aí arrumamos um financiamento, compramos as primeiras matrizes no Mato Grosso do Sul. Eu tenho um primo que trabalhava na BCZ, Horácio, e daí ele me acompanhou, me apresentou lá os rebanhos que a gente podia comprar, daí compramos um lote de vacas e novilhas Nelore, começamos esse criatório em 94, né, que fazemos até hoje. Aí sempre chancelado pela BCZ, e em 2006 nós começamos a participar de um programa de melhoramento genético que é o PAINT, Programa de Avaliação e Identificação de Novos Touros da Lagoa da Serra, né? Hoje CRV. Aí andamos junto com o PAINT por alguns anos, a uma determinada altura houve uma cisão, metade dos criadores do PAINT formaram a CIA de melhoramento e a outra metade continuou com o PAINT, e os dois programas existem até hoje. E nós demos continuidade com a CIA. Gostamos muito do melhoramento. O melhoramento mostra coisas para nós incríveis, né? O nosso Nelore melhorou impressionantemente. A gente hoje tem um gado que a gente já considera bem produtivo, né? Nossas novilhas emprenham na média de 12 meses. Nós vendemos o excedente, o que não é touro, né? O que a gente não põe no mercado como reprodutor, a gente vende para abate também aí com 18, 20, os mais tardios com 24 meses, mas é assim uma coisa espetacular. A gente praticamente não tem recria, mas a gente desmama e já está em terminação já. Ou as fêmeas vão para a reprodução, tanto assim, 12 meses, né? Entre a desmama lá, os 7, 8 meses, e até a reprodução, tem lá 4, 5 meses. Então é muito rápido, né? E muito, muito bacana. A esperança foi renovada à medida que a gente começou a fazer esse programa, né? Então, assim, nós tocamos nossa propriedade dessa forma, de forma muito intensiva. Uma pequena quantidade de pastagem que fica de forma perene, não, nem perene, fica 1 ano e meio a 2 anos no máximo. Depois volta a soja e outra área vai para pasto e a gente faz assim o tempo todo um rodízio, numa integração. As áreas de milho a gente planta com capim, seja braquiária ou seja um pânico, tira o milho, o gado já entra pastando. Nas áreas de algodão a gente cerca também, ele come aquela soqueira de algodão, come as fibras, né? Capulho, que é alimento excelente. O bovino tem essa característica, né? O transformador de matéria bruta em proteína, em alimento rico, de forma espetacular. O bovino é um animal espetacular, magnífico. Eu quero acrescentar uma coisa curiosa que eu aprendi e ouvi de um judeu, ele era israelense, Amir Ben Davi. Ele trabalhava na região de Juína com garimpo. Ele era um judeu de Israel, né? E vinha trabalhar com garimpo aqui. Ele tinha caminhões para transportar as coisas. E ele, na entre-safra deles, era a nossa colheita de soja. Então, eu o conheci,
fizemos parceria, ele vinha com os caminhões dele para puxar soja para nós na colheita. E ele ficava comigo, era muito bom de papo, inteligentíssimo, né? Um cara com uma visão, imagina, né? Um homem de Israel que vinha para cá para fazer esse negócio. Então ele dizia para mim assim, Saul, se eu mudar para o Brasil, eu vou ser também agricultor, não, eu vou ser criador, porque vocês jogam todas as palhas fora e eu vou criar meu gado com as palhas que vocês jogam fora. Lá em Israel, a gente não tem pasto com o gado. Nós aproveitamos todas as nossas palhas para criar o gado. Isso é coisa espetacular. É excelente, né? Israel que é um exemplo de tecnologia no agro, especialmente no que diz respeito à dessalinização, né? Então, Israel realmente é um exemplo dessa visão já de quem conhecia, né, o potencial de tudo que estava sendo jogado fora, como ele usou nessas palavras. E o senhor falava da paixão da pecuária, o melhoramento genético, eu já, né, conversei com vários melhoradores e é apaixonante. Acho que todos me falaram sempre disso, né? Desse entusiasmo e de saber que o que está fazendo, né, está ajudando para a evolução de uma raça, né, que é a base do nosso plantel, né? Então, realmente é muito bacana. Larissa, para a gente trazer um pouco de visão tua quanto às novas tecnologias, que foi um dos pontos que você mencionou, como que estão no radar de vocês essas novas tecnologias, como que vocês ficam acompanhando o que está acontecendo e passam, né, gradativamente a incorporar isso na propriedade? Patrone, em relação à agricultura, eu, até por menor afinidade, vou me inteirando dos assuntos, assim, meio que de arrasto, né? Meu pai sempre tá envolvido e nós temos um time bom de equipe técnica que nos assessoram e nos trazem essas tecnologias. Já da pecuária, eu participo bastante dos eventos e também por conta dos nossos técnicos, por exemplo, da CIA de melhoramento, que é a companhia que nós participamos. Então, a gente tem acesso dessa maneira a essas ferramentas, né, de tecnologia. Como eu te disse, né, manejos com rebanho, manejos reprodutivos, manejos nutricionais. Esse pessoal que nos atende, que nos assiste, traz e a gente discute e implementa. Então, a gente está sempre em contato com esse pessoal está sempre nos visitando, né? A gente tem alguma situação, algum problema, a gente chama, né? Vem aqui, turma, olhar isso aqui, como que a gente pode melhorar, como que a gente pode otimizar. E o tempo todo a gente está recebendo que esse pessoal está na indústria ou está fora no mercado criando soluções, né? E nós estamos demandando necessidades lá na roça. Então, dessa maneira que a gente implementa, nós estamos com uma situação lá, tá? Vou dar um exemplo aqui. Está aumentando muito a papilomatose, vamos dizer, nos animais, que é verruga mesmo, né? É uma carga pesada de animais dentro de uma área pequena, é um vírus e está relacionado com imunidade. Então, daí a gente leva para o mercado. O que a gente pode fazer, né? Troca ideia tanto com o pessoal que nos atende em Campo Novo, que nós temos uma turma muito especial ali no Campo Novo, parceiros, né, nossos e que nos atendem com sanidade, medicamentos e tudo mais. Então, daí eles trazem essas situações, né? Então, a exemplo desse problema que eu te falei de papilomatose, nós temos homeopatia, ração com suplementos, com tratamento homeopático, que ajuda a melhorar a imunidade. Então, os técnicos nos ajudam, a gente demanda, eles nos ajudam. E parâmetros, né, de comparação, dentro da CIA, cada um tem o seu código de propriedade participante, e uma vez por ano nós temos a nossa reunião, que é a RAC, reunião anual da CIA. E lá ninguém sabe quem é quem, mas nós sabemos quem somos nós, e tem os gráficos de comparativo de produtividade. Então, se tem outras pessoas conseguindo chegar lá com Nelore, né? Nem sempre PO, mas Nelore, nós também podemos. Então, aí nós vamos atrás do nosso time ali que nos assiste, né? Time, como é que essa fazenda conseguiu fazer esse resultado? Nós queremos saber também. Então, a gente troca as figuras e implementa na fazenda. Mas é assim, com esse time técnico,
em momentos como esses, de eventos, e o pessoal vem, traz para a gente, né? O nosso setor é um setor que é muito forte essa participação, a cadeia é muito grande, né? Comercial, assistência, então a gente vai saber dessa maneira, não sei se eu respondi bem. Respondeu, e é muito legal, os exemplos que você deu são muito legais também, porque quando a gente fala em tecnologia, para quem eventualmente não seja do campo, não tenha ligação com o agro e esteja nos ouvindo, muitas vezes pensa só em máquinas, né, em implementos que você tem essa condição visual. E você trouxe vários exemplos que mostram o que é a tecnologia além de maquinário, além, né, do que você pode ver como uma ferramenta. Você trouxe vários exemplos, acho que está muito legal. Desafiadora. Esta é a palavra que melhor define a atual safra, marcada pelos efeitos das condições climáticas adversas no campo. Você, produtor, sabe que para superar grandes desafios é fundamental contar com uma empresa que ofereça sementes de alta qualidade, além de soluções inteligentes e completas que vão transformar os seus resultados na próxima safra. No novo portfólio da Agrosol Sementes, você encontra variedades selecionadas, mais vigor, mais germinação, tecnologia e qualidade. Você pode agendar uma visita presencial ou fazer um tour virtual no site, onde você pode explorar cada detalhe das instalações, conhecer mais sobre os processos e entender por que a Agrosol Sementes é a escolha ideal para elevar sua produtividade na próxima safra. Aproveite e fale agora mesmo com o time especializado para saber mais sobre os destaques do portfólio, condições de campo e outras vantagens exclusivas que a Agrosol preparou para você. Afinal, transformar os seus resultados faz parte das nossas raízes. agrosolsementes.com.br. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Seu Saul e Larissa, eu vou dar uma acelerada aqui, porque eu sei que o tempo que eu comprometi com você já está finalizando, e a gente tem que vamos falar de um grande evento que é a Parecis Super Agro, e eu queria ouvir do senhor que é diretor do Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis. É uma feira que chega à 15ª edição, né? Não são 15 anos de histórias, porque tivemos 2 anos ali de pandemia em que a gente não teve realização da feira, como também não aconteceu como outras feiras aqui em Mato Grosso e no país não aconteceram também naquele período, mas chega à 15ª edição, o que mostra, né, toda a robustez dessa feira, a importância dessa feira, que é uma das maiores de Mato Grosso, uma das referências também no mundo, especialmente pela diversificação de culturas, né, que Campo Novo do Parecis abraça, né, quando a gente fala especialmente de culturas de segunda safra, um município, uma região que tem essa característica tão grande, né, tão importante e tão emblemática. Fala um pouquinho para mim do que é a Parecis Super Agro na avaliação do senhor. Esse, então, é a 15ª edição, e ela foi se fortalecendo ao longo dos anos. Tendo em vista Campo Novo estar numa posição geográfica, né, é mais ou menos um entroncamento que centraliza as regiões do norte de Mato Grosso, Juína, Aripuanã, Brasnorte, essa região toda, e aqui a oeste, Sapezal, Campos de Júnior e Rondônia, né, por aí afora. Aqui a leste, Nova Mutum, Lucas, Sorriso, né? Isso daí concorre para que a gente tenha muito interesse voltado para os acontecimentos de Campo Novo. E a Parecis Super Agro, tendo em vista isso, foi tendo oportunidade de crescer, de fortalecer todas as empresas, todas as indústrias de máquinas, insumos defensivos, né? Tem interesse em participar. E isso a tornou muito forte mesmo. E fica uma feira agradável, é uma feira de negócios, né? Não é uma feira de festas, mas é de negócios, e estamos nessa 15ª edição. Esse ano, assim, um pouco mais enxuta, tendo em vista a situação, né? Preço menor de produção, quebra de safra e tal, mas que as empresas, né, todas interessadas por demais em participar, inclusive pecuária. Nós, a primeira vez nos 15 anos, vamos fazer uma feira de touros. Vamos ter lá nosso espaço, a Fazenda Norte, vai ter lá o espaço, chancelado pela BCZ, com a participação de alguns parceiros e tal.
Vamos lá mostrar nossos touros e divulgar nossa criação. No passado, outros produtores, né, fizeram isso e tal, mas nós pela primeira vez. Então, estamos lá e estamos animados com a feira. Excelente. Vou trazer a programação então para o pessoal que está nos acompanhando. A feira começa no dia 9, já na semana que vem. Vai de 9 a 12 essa edição. Então, dia 9 vai ser a abertura do Portão dos Portões, né? Das 10 às 18 horas. Então, visitação à feira é muito bacana já aí para ver esse início, né? O primeiro dia onde você pode realmente acompanhar um pouco de tudo, né? É uma programação voltada justamente para que as pessoas, nesse primeiro dia, acompanhe os estandes, né? Vai conversar com todo mundo lá que está expondo. É sempre um dia muito bacana. No dia 10 de abril, na quarta-feira, também a visitação das 8 às 18. E às 9 horas começa no auditório de palestras a solenidade de abertura. Aquela abertura oficial, a entrega do troféu a Armando Brolio e também a entrega da comenda para o produtor Sérgio Stefanello, né, que vai receber essa vez, aliás, o seu Sérgio Stefanello, que é uma também das referências aí na região, né, já tive a oportunidade de entrevistá-lo muitas vezes e toda homenagem é sempre muito bem-vinda a ele, muito merecida. No período da tarde, no dia 10, das 13 às 16 horas, é um painel Ousadia e Desenvolvimento Regional, um painel que vai ser coordenado pelo Luiz Antônio Pagô. Na abertura, a gente vai ter ali o Otaviano Pivetta, vice-governador, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, e o prefeito também de Campo Novo do Parecis, Rafael Machado. O primeiro bloco desse painel vai tratar o futuro do algodão, com o Alexandre Schenkel, presidente da Abrapa, o seu Milton Garbujo, que é conselheiro da AMPA e da Cooperfibra, e também o Décio Tocantins, que é o diretor executivo da AMPA, Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão. O segundo bloco desse painel vai tratar das potencialidades da agroindústria, com o presidente da FIENTE, a Federação das Indústrias aqui de Mato Grosso, Silvio Rangel, o presidente da UNEM, que é a União Nacional do Etanol de Milho, Guilherme Nolasco, e o presidente do Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis, o Bruno Giacometti. O terceiro bloco desse painel Ousadia e Desenvolvimento Regional vai falar sobre a infraestrutura e os desafios dos grandes volumes, com o superintendente do IDENIT Mato Grosso, o Djalma Silvestre, e o superintendente do IMEA, o Cleiton Gauer. Vamos para quinta-feira, das 8 às 18, visitação também, e das 13 às 18, leilão 15ª edição Parecis Superagro da Estância Bahia Leilões. Dia 12, finalizando sexta-feira, das 8 às 18, a visitação. 9 horas, palestra com Caio Coppola, com o tema Tudo que você precisa saber para defender o agro. E às 15 horas, às 3 da tarde, finalizando essa programação da feira, a palestra com Cristiano Lopes, tema O Poder da Motivação. Uma edição recheada de informação, além de oportunidades de negócio. Acho que é muito bacana, sempre eu friso bastante isso. As feiras sempre trazendo não apenas as exposições, né, os empresários, as empresas, as marcas, mas buscando sempre trazer conteúdo para quem está acompanhando, né, com várias possibilidades de negócios e várias possibilidades de adquirir conhecimento, de se informar mais. Isso sempre é muito bacana, né? O senhor vai estar presente, já falou aqui que vai estar, né, com a feira de touros, né, também. Larissa também vai estar presente lá, porque ninguém perde a Parecis Superagro, né? Ela é um ponto de visitação sempre obrigatório todos os anos, né? Esperamos você lá, meu patrão. E dá uma passadinha lá no nosso espaço. Você sabe que essa feira é uma das feiras que aliás, eu gosto de todas as feiras aqui de Mato Grosso, mas a Parecis tem um carinho bastante especial. Já conduziu um painel, 2 painéis aí em anos diferentes, né? E sempre é realmente muito bacana, a região muito legal e certamente vai ser mais um sucesso. E quero aproveitar para convidar você e a todos que nos ouvirão aí através do podcast para passar lá no nosso espaço, né, no nosso shopping de touros. Fizemos uma seleção bem especial de animais para mostrar o que a gente faz lá na Norte, aí pro Campo Novense e para todos que visitam. E também no leilão que acontecerá, né, o leilão da Parecis, e que tem um perfil social, né? Porque como é que funciona, eu não lembro bem, mas parte vai para o Hospital do Câncer. Nós também vamos estar vendendo 2 lotes de um trabalho que a gente faz lá com muita paixão, que são as precocinhas, as super precoces e então, já para dar uma mostrada no que nós vamos estar vendendo posterior, no dia 28 de abril, num leilão nosso, vamos ter dois lotes lá junto com o pessoal no leilão da Parecis. Agora, uma pausa rápida no bate-papo para falar do nosso novo parceiro, que escolheu o podcast do Patrone para dar um recado especial para quem vive o agronegócio. Afinal, quem é do agro precisa conhecer o Ginkgo Cidade Jardim.
Com lotes a partir de 1.500 metros quadrados, o condomínio de alto padrão tem equipamentos exclusivos, centro equestre, capela ecumênica, mais de 18 quilômetros de circuito de caminhada e ciclovia e, olha, gente, mais de 10 lagos e mais de 3 milhões de metros quadrados de área verde. É isso mesmo, são mais de 10 lagos espalhados por todo o empreendimento e mais de 3 milhões de metros quadrados de área verde. Ginkgo Cidade Jardim. Viva a maior das experiências no maior ginkgo da história. Acesse ginkgourbanismo.com.br e saiba mais. Ginkgo. Deixa eu só caminhar para o fim aqui. A gente tem uma tradição aqui. Primeiro eu quero agradecê-los, né, pela disponibilidade de tempo, né, de agenda, porque a Larissa vai para Campo Novo do Parecis, o Saul também está na correria ali, então a gente tem um horário, realmente eles reservaram para a gente. Eu sempre gosto muito de agradecer essa disponibilidade de tempo. A gente tem na reta final do episódio, esse é um momento de provocação a vocês, tá? Quem participa aqui. Seu Saul, eu queria saber, e depois eu vou perguntar a você, tá, Larissa, também, então você vai ter bastante tempo para pensar. Qual aquela pergunta, seu Saul, que o senhor gostaria de ter respondido um dia na tua vida e que ainda não foi feita para o senhor? Uma pergunta que o senhor gostaria que lhe fizessem. E aí, claro, eu quero ouvir a resposta também, né? Pois eu acho que perguntam mais do que eu posso responder, mas que coisa! Vai lá, Larissa, você... Então, tô aqui pensando também. Vou facilitar aqui a regra do jogo. Vocês podem trazer uma mensagem, aquela mensagem. Se tiver uma pergunta assim de bate-pronto, que eu sei que é bastante difícil, por isso a provocação, mas pode deixar uma mensagem ali, aquele recado que o senhor gostaria de deixar, e depois a Larissa também. Uma mensagem final, principalmente o meu amor pelo negócio rural, né, brasileiro, mundial, né? Eu sou apaixonado, porque apaixonado de verdade, né? Amor de verdade, porque eu penso que no negócio rural você explora especialmente o solo, a terra, os meios naturais, né, que estão aí disponíveis para explorar, né? Eu gosto muito do negócio rural por conta disso. Muito bacana. E você, Larissa? Eu, pegando um gancho aí na mensagem do meu pai, eu acho que a nossa atividade ela é muito ligadinha com Deus, porque a gente está aí fazendo o melhor que a gente pode no que Ele nos deixou, né? Nos deixou para trabalhar e para produzir e para fazer nossas famílias crescerem, né? Nosso negócio, ele é um negócio, é uma característica da atividade, né? Família, se hoje alguns grupos perderam essa característica, eles começaram com essa base, né? E as pessoas que estão envolvidas no processo da produção, do operacional, muitos estão em família, né? Pai, irmão, Então, é uma atividade fantástica, que a gente está junto com Deus, garradinho aí nos propósitos divinos e nos propósitos do bem o tempo todo, né? Que é produzir para nós e para mais um monte de gente aí do mundo, né? Parece meio repetitivo essa fala, né? Que o agricultor, o pecuarista pensa... Tá produzindo alimento para a humanidade como um todo, mas se parar para pensar sem ideologia e com compromisso, é isso mesmo que a gente faz, né? A gente está ali querendo, lógico, que ganhar dinheiro e ver nossas famílias melhores, as nossas e a de quem está no nosso processo, né? Nossos colaboradores, mas tá muito além disso, né? Não é uma atividade de distração, né? É uma produção, né? Nós pegamos o que Deus nos deu e estamos fazendo desse limão uma limonada cada dia melhor. Eu quero agradecê-los mais uma vez pela participação aqui. Foi uma honra realmente conversar com vocês. Muito bacana, daria pra gente conversar horas e horas aqui. E isso é muito legal quando fica com esse gostinho de quero mais, né? Sucesso nessa sucessão que vocês já fazem de maneira exemplar, né? O Bruno Giacometti, quando passou a sugestão de falar com vocês, ele falou, olha, tem um trabalho de sucessão familiar que eles fazem ali que é sensacional, é a referência. Então, agradeço ao Bruno também pela indicação, muito bacana poder ouvir a história e também fazer com que ela ecoe para outras pessoas que nos ouvirão. Sucesso para vocês, obrigado e sucesso
na próxima edição, a 15ª edição da Apareci Super Agro. Obrigada. Obrigado, patrona. Igualmente a você, na tua atividade aí, no teu trabalho. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. E sem nenhuma bajulação, patrona, você é extremamente simpático, eu já o conheço, é uma personalidade ímpar. Parabéns pelo seu trabalho, pela forma de você conduzir sua vida, que a gente está vendo que é um espetáculo. Um abraço e até a próxima. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.